quero convidar você para esse momento e para que você assista conosco em cima desse tema, coragem. Você vai chegar lá. Claro que o texto principal é em Atos, lá no capítulo de número 23, do versículo 11. O texto diz o seguinte, em Atos 23, 11: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Eu vou ler mais uma vez. O texto diz: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Vamos orar? Deus e Pai, fala conosco, Senhor, fala aos nossos corações. Toma, meu Deus, mais uma vez a minha vida nas tuas mãos. Senhor, toma a fala, o pensamento, e em tudo, Senhor, em tudo que vamos fazer, que o teu Espírito seja glorificado nesse lugar. É o que eu te peço no nome de Jesus. E se aí na sua casa você crê, que você possa dizer amém e amém. Amém, amados. Esse texto, ele fala a respeito de um momento em que o Senhor se manifesta. Nós temos falado algo durante esses dias, por termos sido ministrados com algumas mensagens. Ou seja, no domingo pela manhã nós falamos a respeito de travessia. Quando chegou no culto da noite, Rafael Belo ministrou dizendo que existe uma terra para você. E no último culto de terça-feira nós entendemos que essa terra tem um nome, é Roma. E hoje eu quero dar sequência a essa palavra e abençoar um pouco mais a sua vida. É claro que eu vou ficar nesse texto de Atos 23, 11, aonde diz que na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Eu quero contar uma história para vocês a respeito de um homem que era considerado um conselheiro de uma pequena cidade. Então essa cidade tinha um homem que conhecia um pouco mais que outras pessoas, quase um psicólogo. E esse homem, que era considerado um conselheiro daquela cidadezinha pequena, ele atendia essas pessoas, e o seu convite para o atendimento era de pessoas que, de uma certa forma, estavam frustradas, tristes. Ou seja, todas as pessoas que estavam tristes e frustradas, elas de uma certa forma, eram atendidas por esse homem. Então deixa eu recapitular contigo. Esse homem era um conselheiro de uma cidadezinha, e ele atendia essas pessoas que estavam desanimadas, as pessoas tristes. E num determinado momento do seu atendimento, se alojou naquela cidadezinha um circo, um grande circo. E ao término do seu atendimento, ele virava para as pessoas e dizia assim: olha, você já visitou aquele circo? Você já foi naquele circo alguma vez? E essas pessoas diziam: não, ainda não fui. E ele dizia o seguinte: olha, chegou um circo nessa cidade, e nesse circo tem um palhaço que é muito engraçado. Vai lá, visita esse circo. E todas as pessoas que ele atendia, ele fazia da mesma maneira. Ao término do seu atendimento, dos seus conselhos, ele virava e dizia que tem um circo na cidade, e que ele havia ido e que tinha um palhaço naquele circo que era muito engraçado. Até que de repente senta um homem, e ao término do atendimento, depois que esse homem conta as suas lamúrias, as suas tristezas, ele vira para esse homem e diz assim: olha, o senhor já frequentou o circo que chegou na cidade?
Olha, eu não sei se o senhor sabe, mas esse circo tem um palhaço muito engraçado. Esse homem olha nos olhos dele e diz: esse palhaço sou eu. Eu quero te falar de um tempo da tua vida em que de repente a alegria foi embora. Eu quero ministrar sobre um tempo da tua vida em que pessoas esperaram de você muitas coisas, um nível de contentamento, e de repente você não tem para oferecer. Eu quero dizer para você que existem dias em que aqueles que foram tão fortes perderam a sua alegria, de dias em que aqueles que eram tão alegres ficaram tristes. Esse texto que nós lemos mostra um pouco disso, porque se Jesus aparece para Paulo e diz coragem, significa que naquele momento da vida dele lhe faltava coragem. Porque se lhe faltasse qualquer outro tipo de prerrogativa, lhe seria dado. Se Jesus diz coragem, é porque lhe falta coragem. Deixa eu falar com você, Deus entende o tempo do teu desânimo. Eu gosto do texto porque o texto diz que Josafá teve medo. E aí ele vai consultar o Senhor, e através da ordem do Senhor, o Senhor vira para eles assim: olha, Josué, Josafá, ordena ao povo que se arregimente, fala com eles para que eles me adorem, porque nessa peleja vós não tereis que pelejar. Eu quero falar com você a respeito de um tempo em que as nossas expectativas são frustradas. Quando a expectativa que você lança sobre a vida de uma pessoa, ela é frustrada, porque essa pessoa que você imaginou que ela fosse tão forte, de repente você vê ela fraca. E é muito comum nós elegermos pessoas fortes. Eu estou falando do apóstolo Paulo. Eu estou falando do cara que dedica a sua vida para pregar para os gentios, aonde eu me vejo dentro dessas pessoas. Eu estou falando a respeito de alguém que chega no nível de uma tristeza, no nível de um desconforto, que agora precisa ouvir uma voz que o impulsione, uma voz que o levante. E é claro que eu não consigo analisar o contexto do versículo 11, é claro, eu precisava pegar todo o capítulo 23, mas o que Paulo vive aqui, irmãos, uma guerra entre saduceus e fariseus. O versículo de número 10, eu quero pegar pelo menos um versículo antes e um versículo depois, para conseguir te situar, e aí na sua casa você vai estudar um pouco mais, tenho certeza. Mas o versículo 10, o texto diz o seguinte: que a discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ele ordenou que as tropas descessem e retirassem a força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Ou seja, Paulo recebe a intervenção romana, ele é arrancado daquele lugar, mas o medo era que ele fosse despedaçado. Sabe o nível de angústia? Agora você começa a entender o nível de angústia que o apóstolo Paulo está vivendo. Aí eu pego o versículo de número 12, um versículo depois, o versículo 11, que vai dizer o seguinte: na manhã seguinte os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam e nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Deixa eu te fazer entender. Eles proclamam um jejum, aproximadamente 40 homens. Eles vão dizer o seguinte: olha, nós não vamos comer e nós não vamos beber, nós vamos proclamar um jejum, porque esse homem, se nós pegarmos aqui a versão, coloca na revista e atualizada, na Almeida, o texto vai chamá-lo de anátema, ou seja, vai chamá-lo de maldito. Quando amanheceu, os judeus que se reuniram sobre anátema juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem a Paulo.
Há uma conspiração contra o apóstolo Paulo. Porque às vezes é muito simples, eu pego um texto, versículo 11, e eu vou ler de forma isolada, mas você não está entendendo o nível de angústia que esse cara estava vivendo. O nível de angústia dele era acima de tudo aquilo que ele já havia vivido antes. A sua esperança havia ido embora, as suas forças haviam se esvaído. E aí vem o versículo de número 11, que diz: na noite seguinte, olha o que diz o texto: o Senhor, quando eu falo Senhor, eu falo presença. O Senhor se manifesta. Se manifesta alguém agora que precisa disso. Se manifesta alguém agora que necessita de uma palavra que venha encorajá-lo, que venha impulsioná-lo, que venha de fato mudar as suas perspectivas, que venha trazer um ânimo novo, um vigor novo. Não se esqueça, Deus teve que fazer isso com Josué. Deus teve que fazer isso também com Gideão. Coragem. Hoje Deus está te pegando aí na tua casa, está dizendo: olha, pode ser que o teu irmão não entenda o nível de afronta que você esteja vivendo, o nível de desolação que você esteja vivendo, mas eu, Senhor, sei, eu, Senhor, entendo. E o Senhor, ou seja, a presença do Pai através do Filho se fez naquele ambiente. No momento de maior angústia, Deus não enviou anjos. Ele próprio, o próprio Cristo se manifesta ao apóstolo Paulo. Eu vim te falar de um tempo de dificuldades, mas um tempo de manifestação. Se você estiver aí na tua casa e você estiver recebendo, você pode dar um glória a Deus. Um tempo de dificuldade, mas um tempo de manifestação. Um tempo de lutas, mas um tempo de manifestação. Um tempo onde o vírus ele tem tentado colocar medo, introduzir medo nas famílias, mas um tempo de manifestação, porque quanto mais eu busco o Senhor, mais Ele se manifesta entre nós. E isso muda, isso transforma. Eu estou falando a respeito de uma manifestação na noite seguinte, uma manifestação de coisas visíveis. Agora Jesus vira para Paulo, e diz para ele: olha, Paulo, não que eu não estivesse contigo no dia anterior, mas eu resolvi me posicionar agora do teu lado. Você está entendendo? Deus está virando para a gente, está dizendo: coragem, você vai chegar lá. Coragem, eu tenho coisas lindas ainda para manifestar através da sua vida. Sabe, tem momentos que você só precisa de uma palavra. Tem momentos que você só precisa de uma visita. Tem momentos que você não vai precisar de mais nada, é uma palavra, é uma visita. E Deus sabe disso, e agora Ele próprio visita o apóstolo Paulo. Eu quero aqui liberar dessa igreja, para você que vai estar assistindo hoje, vai estar assistindo no decorrer de dias, de meses ou de anos, que o Senhor te visita aí na tua casa agora. Ele te visita no teu ambiente agora, Ele te visita no teu secreto agora. Agora Deus se manifesta em tudo aquilo que você olhava e achava que estava sozinho. Ele está dizendo: tu não estás só. Eu, Senhor, a minha presença se faz nesse ambiente. E eu acredito, amados, que quando a presença chega, o ambiente começa a ser inundado por essa presença. Eu acredito que quando a presença chega, as coisas vão tomando forma. Eu acredito que quando a presença chega, a glória vai enchendo o ambiente. Eu quero dizer que a glória de Deus está enchendo a tua casa agora. A glória de Deus está enchendo o teu ambiente agora. A glória de Deus está tomando os seus filhos, está tomando a tua casa, está tomando a direção de todas as coisas. Deus se faz presente na tua vida nesse tempo. Ele resolveu não se manifestar ontem, mas Ele está dizendo: eu resolvi me manifestar hoje. Hoje é o meu tempo. Ontem não foi o meu tempo, mas hoje é o meu tempo na tua vida. Ah, sou eu.
Não são anjos, sou eu. Essa presença que tu sente, sou eu. Eu podia, Deus podia enviar anjos que encheriam o ambiente, mas não seria com a mesma complexidade. Quando a segunda pessoa da Trindade se manifesta naquele lugar, eu quero te falar que Ele resolveu se manifestar. Ele resolveu trazer um enxerto de ânimo dentro de você. Ele resolveu te pegar e dizer assim: tu és meu, tu és minha. Você não vai morrer nessa situação. Eu estou me manifestando na sua casa e no ambiente da tua segurança. Você está seguro aí, não se vê seguro? Os teus medos agora foram tomados de uma tal forma, mas você se declara num ambiente seguro que é a tua casa. E o Senhor está dizendo: eu preciso encher esse ambiente, a tua vida, com a minha presença. Eu preciso te encher. Sabe por quê? Porque daqui a pouco você vai sair do ambiente seguro e você vai ter que pregar a minha palavra em ambientes que não são seguros, mas tu vai lembrar de tudo que eu fui, de tudo que eu fiz na sua vida. Quando você estiver no tempo do perigo, tu vai trazer à tua memória aquilo que te dá esperança. Sabe o que Jesus está falando? Eu me manifestei antes, e agora você está pronto para seguir. Você está pronto para ir em frente. Mas eu gosto desse texto, porque esse texto externa algumas coisas. O texto diz que na noite seguinte, pondo-se, o Senhor, pondo-se. O que é isso, pastor? Quando te faltam movimentos, quem se movimenta é Ele. Pondo-se é o Senhor dizendo: eu já percebi que você não tem forças para se movimentar, deixa que eu me movimento. Pondo-se é o Senhor que sai lá à destra do trono de Deus e se movimenta, e agora para e se põe. Ou seja, é um Deus que se movimenta. Deixa eu repetir isso. Ele se movimenta, e Ele está se movimentando na sua direção, na sua casa, está se pondo. É um Deus que já viu que você está enfraquecido, mas ele percebe isso. Ele diz: fica quieto, filho, aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Fica parado você e deixa que eu me movimento. Você não pegou no teu espírito? Pegue aí, fique parado e deixa que eu me movimento agora. Você tem me orado, você tem me buscado, tu tem sido fiel. Agora é o tempo que eu quero que você fique parado e deixa que eu me movimento. Eu não sei se você pode glorificar a Deus aí na tua casa. Deus está dizendo: fique parado e deixa que eu, Senhor, me movimento. Eu sou o Deus do movimento. Eu sou o Deus que saio de um lugar, eu sou o Deus que vou para o outro, eu sou o Deus que entra em ambientes, eu sou um Deus que não respeito paredes, eu sou um Deus que atravessa, eu sou um Deus que entro, eu sou um Deus que desço ao inferno por você. Eu sou um Deus que para mim não há impossíveis, e eu resolvi me manifestar. Eu estou me movimentando por você. E o texto diz assim: na noite seguinte, o Senhor, ou seja, a presença, pondo-se, se movimentando. Olha que coisa linda, ao lado dele. Você pode repetir isso comigo? Então vamos ler de novo. Na noite seguinte, o Senhor, a presença, pondo-se, se movimentou. Aonde, pastor? Ao lado dele. Diga: ao lado dele. Entende algo? Ao lado dele é ombro a ombro. Ao lado dele é alguém que não quer se mostrar superior, ainda que seja. Ao lado dele dizendo: Paulo, vê como eu vejo, veja na mesma perspectiva que eu vejo. Ao lado dele é um Deus que mostra isso para você. É um Deus que não quer mostrar o seu nível. Deixa eu falar sobre isso de novo, o seu nível de superioridade. Sabe por quê? É porque você já entendeu que Ele é superior a você. Ele vem, Ele desce. Você lembra de Malco? Você lembra que naquele momento em que Jesus se abaixa para pegar a orelha de Malco, o ajudante do sumo sacerdote? Você consegue entender isso? Jesus descendo no nível do cara.
Hoje Ele está dizendo: ainda que eu seja superior a você, eu desço no teu nível, porque eu quero que tu veja como eu vejo, eu quero que tu sinta como eu sinto, eu quero que tu perceba que o ambiente está cheio da glória, como eu me faço presente nesse ambiente. Você está entendendo? Diga amém. Então tem uma presença que se movimenta e se coloca do lado dele, e o texto diz: e disse. Porque se essa presença só se manifestasse dessa maneira, já estava suficiente. Se essa presença que já se movimentou, já se colocou do lado dele, fosse só isso, tá bom. Mas o texto diz que o Senhor, ou seja, a presença, pondo-se do lado, se movimenta, para do lado dele e disse. Agora é uma conversa. Agora ele decidiu conversar com o apóstolo Paulo. Agora o Deus do movimento, o Senhor, a presença do movimento, que se põe do lado dele, fala alguma coisa. Olha o quão privilegiado tu é, de não servir um Deus que tem boca e que não fala, de um Deus que tem olhos, mas que não veem, que tem ouvidos, que não ouvem, tem braços que não apalpam, que não abraçam, que não apertam. Você tem um Deus que tem boca e fala. Você tem um Deus que tem olhos que veem. Você tem um Deus que tem ouvidos que ouvem. Você tem um Deus que hoje está de braços abertos para você. Sabe aquele Deus que hoje vira para você e diz assim: filho, eu te trouxe nesse ambiente, eu te parei para assistir essa mensagem, para que você entenda que eu sou o Deus que hoje quero fazer um cafuné na tua cabeça. Hoje eu sou o Deus que estou dizendo para ti assim: vem, fica aqui perto de mim, que eu sou o Senhor da tua vida, sou eu que cuido de você. Então vamos lá mais uma vez no texto. Na noite seguinte, o Senhor, ou seja, a presença, pondo-se, se movimenta. Para onde, pastor? Para o lado dele. Ele não quis mostrar sua superioridade, ainda que ele fosse. Disse. E aí ele agora projeta algo lindo aqui, amados. Ele disse. Isso vai além da presença. Ele fala. Você pode repetir comigo: eu tenho um Deus que fala. Eu tenho um Deus que conversa comigo. Eu tenho um Deus que entende, sabe, o nível da minha dor. Se eu pegasse aqui de novo os versículos anteriores, o versículo anterior e o versículo posterior do versículo 11, se nós víssemos aqui o nível de angústia que Paulo está vivendo, mais uma vez, a discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado. Pega aí no teu espírito. Você entende alguém ser despedaçado? Você compreende isso? Sabe o que Jesus vira para ele quando diz coragem? Diz: Paulo, eu sei o que você está sentindo. Na minha conversa contigo, eu sei qual é o nível da tua dor. Paulo sabe, na cruz, primeiro no Getsemane, eu senti um nível de dor, aonde o meu suor eram como gotas de sangue. Eu estou aqui, é claro, conjecturando. Na cruz, eu senti a dor do abandono do Pai. Eu virei para ele e disse: Pai, Deus meu, por que tu me desamparaste? E é como se uma voz ecoasse dos céus dizendo: eu desamparei você para que os meus não fossem desamparados. Sabe o porquê, Paulo? Eu me senti desamparado. Sabe por que eu fui desamparado? Para que você agora não fosse. Para que no nível da tua dor e da tua angústia, eu, Senhor, pudesse me manifestar aqui hoje. Se eu não fosse desamparado, se Deus não me abandonasse, tamanho o pecado da humanidade e a iniquidade da humanidade, eu agora não poderia me manifestar aqui junto contigo. Então é uma presença gloriosa, presença que se movimenta, presença que para do lado dele, presença que fala, presença que agora vai dizer para ele: eu conheço o nível da sua dor. C.S. Lewis, ele vai dizer que uma amizade nasce quando alguém diz: você também passou por isso? Uma verdadeira amizade nasce quando alguém viveu o que você viveu.
Quando alguém está enfrentando o que você já enfrentou na tua vida, aí nasce uma verdadeira amizade. Quando você conta o seu problema, alguém vira para você e diz assim: eu já passei por isso. Quando uma mãe, porventura, conta talvez uma das maiores dores que as mulheres possam sentir, a perca de um filho, e você conta para alguém e essa pessoa vira para você e diz assim: eu já vivi isso. E a pessoa vira para você e diz assim: mas você não morreu? Aí você vira para ela e diz: não, porque tem um Deus que me sustenta. Tem um Deus que no maior momento da minha dor se aproximou de mim. Houve uma feita em que um surdo e um gago, o surdo e gago, está diante de Jesus, e Jesus lança uma palavra sobre ele. O Senhor vira e diz: Efatá, abram-lhe os ouvidos, o entendimento, abram-se. E se abrem naquele momento. A palavra, quando ela é dita, ela gera o que ordena. Jesus, ele diz: Efatá. Eu termino. Nós temos falado esses dias sobre isso, como eu havia dito para vocês. Nós temos dito que esse é um tempo, para você que queira anotar aí, esse é um tempo de travessia, vírgula, existe uma terra que você precisa chegar, vírgula, essa terra tem nome, vírgula, e o Senhor manda te dar um recado: e eu vou com você. Então eu vou repetir de novo, para você pegar aí no teu espírito. Esse tempo é um tempo de travessia, vírgula, a primeira mensagem. A segunda: existe uma terra que você precisa chegar, vírgula, essa terra tem nome, vírgula, e o Senhor hoje vira para você e diz: e eu irei com você. Você não vai estar só, eu vou com você. E se eu estiver com você, vai dar tudo certo, no nome de Jesus, pois eu sou o Senhor da tua vida. Coragem, você vai chegar lá. Estão querendo me despedaçar, os músicos estão querendo me despedaçar, pastores estão querendo me destruir, pastores estão jejuando. Tu entende isso? 40 homens que estão jejuando. Você compreende isso? Se vocês puderem ser mais rápido, eu agradeço. 40 homens que estão jejuando, compreendem? E que agora, todos eles tramando contra a vida do apóstolo Paulo. E o Senhor se manifesta. Coloca pra gente terminar. Atos 23:11. Na noite seguinte, o Senhor, a presença, pondo-se, se movimenta ao lado dele, disse: coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Você compreende? Esse Deus que vai contigo, que caminha contigo, e que às vezes você se acha sozinho, sozinha. De repente você não tem ninguém com você, ninguém nem para dividir esse tempo de isolamento. Você está só.
mas eu vim aqui ministrar um Cristo que se manifesta. Um Senhor que se manifesta e que agora se põe do teu lado. Eu queria te convidar, aí na sua casa, você curvar a sua cabeça. E de repente esse momento seja justamente o momento de você fazer uma introspectiva. Seja o momento de você virar para Deus e falar assim: Senhor, isso aqui é tudo que eu tenho para te oferecer. Se dê a Ele. Ofereça o teu melhor a Ele, pois Ele é o Senhor da tua vida. Para você que hoje está tomando a decisão mais importante da vida do ser humano, para você que está se rendendo a Cristo hoje, para você que está dizendo: Senhor, eu te aceito como Senhor da minha vida. Para você que está se rendendo e dizendo: Deus, Tu és tudo que eu tenho. A partir de hoje não quero eu comandar os meus passos, eu quero eu ser guiado através dos Teus passos. Se esse for o teu caso, você vai poder aí na sua casa se render e falar com Deus. Mas não tem ninguém aqui, pastor. Quem te falou? Tem uma presença, tem um Deus, tem um Espírito que está contigo aí agora. Se renda a Ele, se renda a essa presença, no nome do Senhor Jesus. Vamos adorar a Deus. Caminhar contigo, falar contigo, ouvir tua voz, estar contigo, contar segredos, estar a sós. É o que meu coração deseja, Senhor meu Deus, pois em tua presença, aos teus pés prostrado, te sinto todo meu. Recebe minha vida, ó Deus, me deixe mergulhar em teu coração. Só meus pés molhados ou até meus braços não vou me contentar. Em meio a essa adoração, eu sei que tu sondas meu coração. Minha vida em risco, se na tua presença não quiser estar. Minha vida em risco, se na tua presença eu quiser brincar. Para você que se rendeu ao Senhor, para você que aí na tua casa percebeu essa presença maravilhosa de um Deus que resolveu se colocar do teu lado, que se movimentou por você.
e que resolveu ter uma conversa contigo. Só você e ele, mais ninguém. Pastor, aqui na minha casa nós estamos com outras pessoas, mas agora Deus está falando com você no individual. Ele vira para você e diz: coragem, você vai chegar lá. Coragem, eu vou com você. Porque quando Ele diz que você vai chegar, significa que Ele se coloca na condição de ir com você e garantir a tua chegada. Então um beijo enorme no teu coração. Quero agradecer a Deus, louvar a Deus pela tua vida. Vocês que ainda vão assistir, você pode depois compartilhar esse culto com outras pessoas. Você pode na rede social estar compartilhando, para que outras pessoas também consigam assistir esse culto. Coragem, você vai chegar lá. Eu vou pedir para filmar aqui, amém? E encerrar esse culto te dizendo: coragem, você vai chegar lá, amém? Você pode aí na sua casa mais uma vez dizer: coragem. E aí, para toda a família, ou com toda a família reunida, você vai dizer: coragem, nós vamos chegar lá. Que Deus abençoe a sua vida. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Beijo no coração de todos vocês. E até domingo pela manhã. Que Deus abençoe a todos. Amém?